abençoado e abençoar. Amém? Vamos agora para a palavra de Deus. Temos uma palavra abençoada do Senhor para as nossas vidas. Marcela vai ministrar o nosso coração hoje. Se prepara para ser abençoado. Boa noite, gente. Graça e paz, amém? Então, vamos lá. Feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela tua presença aqui no nosso meio. Quero te agradecer, Senhor, pela tua graça que nos alcançou, que nos trouxe até aqui. Venho, Senhor, pedir que a tua palavra, Senhor, seja viva sobre a minha vida e sobre a vida dos meus irmãos nessa noite. Que o Senhor tenha liberdade de ministrar e fazer aquilo que está no teu coração, Deus. Em nome de Jesus, nós damos a direção e pedimos que o Senhor venha nesse lugar, fazendo aquilo que o Senhor tem para fazer, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos fazer o que for necessário hoje, ok? Tudo bem? Então vamos fazer o que for necessário. Esse é o tema da nossa mensagem de hoje, o que for necessário. Primeiro, sejam muito bem-vindos, homens que voltaram do encontro com Deus. Uma vida nova agora, amém? Amém. Existem festas no céu quando a gente se arrepende e Deus está feliz pelas nossas decisões, né? Pela decisão de vocês de passarem nesse encontro. Primeiro, gente, é importante a gente pensar que Deus, Ele não é um ser emocionado. Ele não funciona igual a gente, sabe? Na emoção eu respondi mal. Na emoção eu tomei tal atitude. Na emoção eu estava muito emocionada e fiz tal coisa que agora eu me arrependo. Deus não tem esse princípio. Deus é um Deus pleno. A emoção não o governa. Ele faz aquilo que precisa ser feito. Ele faz o que é necessário fazer. Ele tirou Davi do meio dos irmãos dele, do meio das ovelhas dele, literalmente, né, ovelhas que faziam mé e tudo mais. Ovelhas. Que ele estava lá cuidando e coloca ele como rei. E quando a gente vê a história de Davi, a gente vê, era esse? Não. Todos os irmãos de Davi, talvez um mais bonito, um mais alto, um mais forte, um mais cheio de influência, e Deus vai e escolhe Davi. Porque Deus faz aquilo que realmente precisa ser feito, e não aquilo que a nossa mente entende que seria o importante ou o ideal a ser feito. Ele tira com um braço forte o povo de Israel de dentro do Egito. Ele tira os filhos dele, manda praga e faz um auê para retirar os filhos dele de lá. E ele deixa o povo 40 anos no deserto. O povo, por pecar, óbvio, a gente vai... Estou aqui resumindo o resumo, para a gente não perder tempo com isso. Mas só para te dar uma ideia de que o mesmo Deus que tira o povo do Egito é o mesmo Deus que os deixa caminhando 40 anos ali, até que uma outra geração se forma e essa geração entra na terra prometida. Porque ele faz aquilo que precisa ser feito e não aquilo que nós queremos que ele faça, simplesmente. Ele levou Jesus a morrer naquela cruz. Mesmo depois de Jesus ter falado, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Por não ser um ser emocionado, por não ser um ser que vive dentro de emoções, ele olhou para Jesus e ele falou, filho, infelizmente isso não dá para passar. Isso você vai ter que cumprir. E Jesus cumpre o que ele veio fazer, que foi morrer, ressuscitar e nos trazer a salvação. Agora imagina se ele fizesse o contrário. Se Jesus olhasse para ele e falasse, Senhor, eu vou cumprir aquilo que tiver no seu coração, mas se possível, passa de mim esse cálice. Ele fala, tá bom, vou passar. O que seria de mim e de você? O que seria de nós se Deus não cumprisse, não fizesse o que for
necessário ser feito. O que seria de mim e de você? Se ele vivesse à base do, hoje eu quero uma coisa, amanhã eu não quero mais. O que seria da humanidade se ele fosse dessa forma? Mas ele não é. Na semana passada, a gente escutou uma ministração do pastor João Vitor, né, pastor João Vitor, que veio na semana passada, uma bênção. Ele trouxe uma ministração que ele falou da porta, do caminho e da coroa. Quem estava aqui? Foi uma ministração maravilhosa, né? E enquanto ele ministrava, eu só conseguia pensar assim, eu preciso fazer o que for necessário para passar por essa porta, andar por esse caminho e ganhar essa coroa. Era só isso que vinha na minha cabeça. Não interessa o que vai acontecer comigo no meio desse caminho, ou enquanto eu passo por essa porta. A minha finalidade precisa ser conseguir essa coroa. E pensando nisso, se você continuar a leitura de Mateus 7, né, em Mateus 7,14 vai falar, a porta estreita e o caminho difícil levam para a vida, e poucas pessoas encontram esse caminho. Se você continuar a leitura de Mateus 7, lá no final do Sermão do Monte, o Sermão do Monte começou ali, em Mateus 5, foi até Mateus 7. Não sei dizer quantas coisas Jesus ensinou naquele lugar. Eu sei que foi coisa pra caramba. Bastante coisa Jesus ensinou ali no Sermão do Monte. E no final, ele começa a nos mostrar como podemos edificar a nossa vida. Depois ele tem ensinado tudo isso. Ele faz um apanhado e ele fala, se você seguir as minhas palavras, você vai construir uma casa que não vai ser derrubada. E eu quero ler isso com você. Em Mateus 7, no verso 24 a 27, vai falar assim, todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram ventos e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram rios e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Eu acho que esse texto é extremamente explicativo, né? Ele começa falando, olha, quem cumpre as minhas palavras vai edificar a sua casa na rocha, e vão acontecer coisas difíceis, coisas ruins na sua vida, mas a sua casa não vai desabar. Da mesma forma, ele também fala que aquele que não constrói a sua casa nele, mas constrói a sua casa da forma que acha que deve construir, uma hora que os problemas vierem, os dias ruins chegarem, provavelmente essa casa vai desabar, porque está construída sobre a areia. É interessante pensar porque geralmente a gente olha e fala assim, nossa, então eu tenho que construir a minha casa aqui na rocha. Ok, é exatamente isso que você tem que fazer. Construir a sua casa, a sua vida, tomar as suas decisões em Cristo, construir a sua casa na rocha. Mas preste atenção que ambos constroem uma casa. Tanto quem está em Deus, quanto quem não está. Tanto a pessoa que constrói a sua casa na rocha, quanto a pessoa que não constrói a sua casa na rocha, constrói sobre a areia. Ambos constroem, ambos fazem alguma coisa. Porque na nossa vida, enquanto nós vivemos, você gostando ou não, você está construindo alguma coisa. Correto? Você estar aqui, você está construindo alguma coisa. As decisões que você toma na sua vida te fazem construir coisas diante de Deus, ou fora dele. E os dois, eles tinham uma convicção de que eles precisavam construir algo que desse segurança. Então, quem constrói casa, constrói algo para segurança, constrói algo para morar, algo que seja eterno, algo que seja duradouro, né?
E nós construímos a nossa vida com aquilo que nós decidimos viver. Você estuda, você decide fazer os seus estudos, você está colocando um tijolinho nessa sua construção. Qual caminho você tomou para os seus estudos? Qual caminho você tomou para o seu relacionamento, para o seu casamento? Você colocou mais um tijolo nessa construção. Qual caminho você tomou para as suas finanças? Foi mais um tijolo nessa construção. E assim você foi construindo e você tem construído a sua casa, diante das decisões que você tem tomado. Esses tijolos estão sendo acrescentados nessa casa. Qual é a diferença, então, de quem constrói na rocha, de quem constrói na areia? É o alicerce. Aonde eu coloco esse alicerce? O alicerce, onde eu decido colocar esse alicerce, é o que vai fazer com que a minha casa fique em pé por mais tempo ou por menos tempo. E aqui eu quero que você entenda que nós vamos falar de casa, mas eu estou falando da sua vida, da minha vida. Jesus compara a nossa vida a essa casa. Então, quando falar de casa, entenda que nós estamos falando da sua vida. E Jesus mostra a realidade da casa construída sobre a areia. A gente fez um passeio no mês passado, e aí o Vitor começou a brincar com areia, e ele virava o potinho assim, e formava o castelinho lá de areia. De repente, por nada, aquilo lá desmontava, e ele abria o bocão chorar, e ele montava outro e virava. E a gente foi brincando nisso um tempão com ele. E eu falava, filho, não tem o que fazer, vai bater o vento, vai destruir, vai bater a água, vai destruir, porque é areia. Não tem o que fazer, não tem nada que segure a areia vai embora. Mas ele ficava frustrado com aquela cena, né, de ter montado alguma coisa, e de repente vinha a onda e, cadê? Foi embora. Ele ficava frustrado com aquilo. Agora, você imagina alguém que começa a construir alguma coisa na areia. Enquanto nós estávamos na praia, tinha um hotel, aonde na praia que nós ficamos, ele estava fazendo reformas, porque tinha uma parte dele que estava começando a afundar. Quando você começa a colocar peso sobre a areia, ela começa a afundar. Não tem o que fazer. A areia, ela é dessa forma. E Jesus, ele dá um alerta para a gente. Ele fala, olha, se você continuar construindo aqui na areia, vai afundar, vai cair. E a areia, ela significa o quê? Significa estar fora da presença de Deus. Se eu continuar construindo coisas fora da presença de Deus, a minha casa vai ruir. Mas Jesus me dá um alerta. Ele fala, olha, vem para a rocha. Constrói a sua casa na rocha, porque aqui vai bater água, vai bater vento, e nada vai acontecer, essa casa não vai cair. Porque o alicerce é o que vai determinar quanto tempo a sua casa vai ficar em pé. E eu queria que você pensasse e tomasse uma decisão hoje, que você decidisse construir a sua casa sobre a rocha. Essa é uma decisão que nós precisamos tomar. Vocês já viram aquelas casas nos Estados Unidos? Eu acho aquilo estranho, no mínimo. Que você pega uma máquina, aí você tira a casa do lugar onde ela está, e você leva ela para outro lugar. Vocês já viram isso? Não é assustador aquilo? Parece que na hora que você mexe nela assim, não parece que ela vai desabar inteira? A impressão que me dá é essa. No mundo espiritual, nós não conseguimos fazer isso. Nós não conseguimos pegar a nossa casa que estava sendo formada na areia e transportar ela para a rocha. Nós precisamos desfazer e começar de novo. Então, você que passou pelo encontro, você que já entregou a sua vida para Jesus, você tem essa oportunidade de escrever a sua história de novo, de fazer a sua casa de novo. Nós começamos uma casa de paz nesse ano, e a moça me pediu a casa de paz. E aí eu comecei uma semana, tudo bem, aceitou, colocou lá o pedido de oração,
Na segunda semana, eu percebi que ela já tinha ficado meio, tá bom, fazia pergunta, ela, não sei, não sei. Era tudo assim. E aí eu falei, bom, estranho, né, porque ela pediu a casa de paz na casa dela, então para mim ela ia estar mais empolgada, né, com a casa de paz. Na terceira semana, ela falou assim para mim, olha, não precisa mais vir, porque eu já entendi que o meu milagre não vai acontecer. E aí eu falei para ela, como assim? Ela falou, não, eu já entendi. Eu estava pedindo essa casa de paz porque eu queria a restauração de um relacionamento, não vai dar certo, então pode terminar, não precisa mais vir, pode ir atrás de outra pessoa. E tal. E eu conversei com ela, eu falei, olha, a nossa vida não se resume em um relacionamento, não se resume em uma coisa. Uma vida com Jesus, ela se resume em uma mudança de coisas. Não em uma coisa que se muda ou que se restaura, mas em uma junção de coisas que vão gerar uma nova vida. Enfim, infelizmente, ela não quis terminar essa casa de paz. E ela terminou a fala dela comigo, ela falou assim, eu sou muito covarde para querer mudar de vida. E isso ficou no meu coração. Vocês consideram uma pessoa corajosa? Olha. Vocês consideram alguém corajoso? Ou corajosa? É? Quem aqui, para você ser bem corajoso mesmo, eu quero saber quem aqui já construiu alguma coisa, seja uma casa, um quarto, um salão, qualquer coisa do tipo. Marco Aurélio vai se pôr de pé, porque ele é a pessoa que mais constrói no mundo. Gente, a gente vê essa igreja ficando, vou abrir aqui um parênteses, a gente vê essa igreja ficando bonita desse jeito, tudo sai daquela cabeça. E para a gente acompanhar aquilo ali é difícil. Mas a gente olha e fala, poxa vida, não é que o negócio ficou bom, não é verdade? Você entra lá na igreja da criança e fala, ô louco, o que é isso? Não ficou bom esse negócio? Ele gosta de construir. Ele tem uma visão da necessidade, né? Isso é importante. Eu e o meu marido, nós demos uma de louco e fomos construir nossa casa. Vou falar para você que não foi coragem, foi loucura. Mas a gente construiu a nossa casa. E um negócio complicado é esse negócio de construção. Porque tem coisas que a gente acha que vai ser super simples de fazer. E aquilo lá vira um transtorno. Não acaba nunca mais. O dia que eu cheguei lá na construção, que eu olhei e falei assim, nossa, a gente já gastou tudo isso? Mas cadê as paredes? Aí o Marcelo falou assim, você não começa não, hein? Mas é verdade, não é possível, gente. Cadê as paredes desse negócio? Para mim, já estava aqui. Aí ele falou assim, vem aqui que eu vou te mostrar. Aí ele começa a mostrar ferro e uns negócios para baixo, assim, que eu não entendo bulufas. Aí eu falei, não é possível, gente, não é possível que foi tudo isso aqui para baixo. Ele fala, é possível. Foi tudo isso aqui para baixo. E sabe o que é mais legal quando você começa a construir sua casa em Jesus? Você não vai ter gasto com o alicerce, porque o alicerce ele já fez. É ele que bolou o negócio. É ele que vai segurar essa casa. E aí, começamos a construir. E com muita coragem e disposição, começamos a ver quanto nós iríamos gastar, quanto tempo nós iríamos investir, quanto de esforço. Quantas vezes o Marcelo não chegava, ele trabalhava à noite, aí ele chegava, ele ia para a construção, aí ele chegava em casa, tomava banho, ia trabalhar de novo. Quantas vezes ele não fez isso? Porque a gente tinha um objetivo. A gente tinha um objetivo. Entrar naquela casa. Ir morar na casa que a gente estava construindo. E eu queria te fazer de novo essa pergunta. Você se considera corajoso? A ponto de fazer o que for necessário para entrar nessa casa? A ponto de fazer o que for preciso para construir a sua casa em Deus? Porque isso exige esforço, exige tempo, exige recurso. Você já pensou nisso? Você já pensou sobre isso? O quanto você está disposto a investir para que a sua casa seja construída em Deus?
E mesmo com todas essas avaliações que nós fizemos, quantas coisas eu olhava e falava, aí o Marcelo chegava e falava assim, isso aqui não vai dar certo, a gente vai ter que quebrar e fazer de novo. Eu falava, não é possível. É o inimigo se levantando. E não era burrice nossa mesmo. Porque tem coisas que a gente pensa que vai ser muito fácil. Sabe, na nossa caminhada com Deus, tem algumas situações que a gente olha e fala assim, não, eu vou tirar de letra isso daqui. Isso aqui eu vou conseguir ajustar, vou conseguir fazer, vou conseguir abandonar, está de boa. Vou conseguir fazer numa boa. E quando, de fato, a gente tem que provar que a gente conseguiu vencer aquela situação, de fato, a gente conseguiu passar por aquele problema, de fato, a gente conseguiu largar aquele mau hábito, a gente volta e comete ele de novo. E aí a gente olha e fala, eu achava que ia ser tão fácil, eu achava que ia ser tão simples. E aí a gente começa a ver a grandeza do que é construir algo. A grandeza do que é você estabelecer uma meta para a sua vida. Eu vou construir essa casa. Como o pastor, na semana passada, falou, eu vou passar por essa porta, eu vou andar por esse caminho e eu vou chegar à coroa. Isso requer uma decisão sua, de fazer o que for necessário. E eu queria te dizer que você não precisa estar pronto para começar a sua construção em Jesus. O que você precisa é de coragem. Quantas pessoas nós convidamos e falamos, olha, vem para a igreja com a gente, vamos para a célula, vamos para o encontro, vamos abrir uma casa de paz, deixa a gente abrir uma célula na sua casa. E a pessoa olha e fala assim, eu não estou pronto ainda. Quem aqui já escutou essa? Eu não estou pronto ainda. Nunca vai estar. Nunca vai estar. Lembra que nós estamos construindo alguma coisa, seja em Cristo ou fora dele? Todos nós estamos construindo alguma coisa, seja em Cristo ou fora dele. Quando eu entendo que eu preciso estar pronto para vir para Jesus, eu continuo construindo a minha casa sobre a areia. E dali a pouco, todos os meus esforços estão nisso. Não estão em mudar de vida. Não estão em me erguer, em fazer o que for preciso para construir a minha vida em Jesus. Mas os meus esforços estão em continuar vivendo da maneira como eu decidi viver. Então, eu queria te dizer que você que está aqui, que passou pelo encontro ou não, você que está vindo de casa de paz, você que chegou agora, queria te dizer que você não precisa estar pronto para construir sua vida em Jesus. Você precisa ter coragem. Coragem de encarar as coisas da sua vida e mudar. Essa é a coragem que você precisa ter. Porque isso só você pode fazer. Mas sabe o que é mais legal? A gente tem um engenheiro, arquiteto, construtor e tudo mais, que é o próprio Jesus. E ele olha para você e fala assim, filho, a casa está aqui, ó, a planta está aqui, o alicerce está aqui, vamos colocando esses tijolinhos? Vamos colocando esses tijolinhos, vamos aumentando essa casa, vamos construindo essa casa, e ele vai nos ajudando com isso. Você não está sozinho na construção que você está fazendo. Você precisa ter coragem para saber que para morar, a casa não precisa estar pronta. Ela precisa dar para você morar. Quando nós começamos a construir a nossa casa, voltando a falar da minha construção e do Marcelo, a gente construiu um sobrado, e aí a gente fez a parte de baixo. Quem já fez isso? Fez a parte de baixo, entrou e a parte de cima ficou sem fazer? Foi isso que a gente fez. Então, ficou lá com as paredes assim, erguidas, mas não tinha reboque, não tinha nada a parte de cima. E a gente morou na parte de baixo por alguns anos ali. Meio que terminamos ali embaixo, estava bem acabadinho e tal. E para a gente, de verdade, eu acho que se o Vitor não tivesse chegado, até hoje a gente estava morando na parte de baixo. Porque a gente acomodou de uma tal forma que estava tudo certo ali embaixo. E quando a gente decidiu ir para lá, a gente pagava aluguel e construía, uma situação complicada, né? Pagar aluguel mais construir, uma situação complicada. Então, a gente decidiu, vamos construir essa parte de baixo e vamos entrar. E a parte de cima, a gente vai fazer a hora que der. A gente vai fazer a hora que a gente conseguir fazer.
Trazendo isso para a nossa vida com Jesus, a sua casa não tem que estar pronta, a sua casa tem que dar para entrar. Você começou a sua caminhada com Jesus, você começou a construir essa casa, cai para dentro. Não desiste. Não para no meio do caminho. Sabe, situações complicadas, elas aparecem. Mas aí se eu decidir parar, eu não vou ter nem onde morar. Eu não vou nem ter construído a parte de baixo para eu entrar. Então não desiste, continue. E aí nós temos aqueles que fizeram igual nós, entraram, moraram ali na parte de baixo, estão morando ali, mas que olha e fala assim, nossa, essa casa não está acabada. Eu gostaria tanto de acabar ela, não tem reboco, não tem pintura, a parte de cima não tem porta, não tem janela, não tem nada. Eu queria tanto colocar, queria tanto terminar essa casa. E aí, Deus nos dá a oportunidade da gente começar a fazer as reformas. E mais corajoso do que quem constrói é quem reforma. Você já reformou alguma coisa? Já reformou sua casa morando lá dentro? Gente, não é de sair correndo, gritando. É triste demais da conta. Eu lembro um dia, aí eu engravidei, né? O Vitor estava chegando, não tinha quarto para essa criança. Onde essa criança ia dormir? Na cozinha? Não tinha lugar para ele dormir. Então a gente teve que mexer na parte de cima. E aí eu lembro de um dia, tem uma escada assim, embaixo da escada ficava a minha cama. Um dia o pedreiro maravilhoso, Deus abençoe os pedreiros, ele abriu um buraco em cima da escada. E ele começa a jogar massa. Lá de hora que eu entro na minha casa, que eu olho na minha cama, era só massa. Eu olhei na minha televisão, massa. Olhei no meu rack, massa. Eu falei, Marcelo, tira ele daqui que eu vou matar ele. Eu não sei onde você vai esconder esse homem, mas tira ele daqui agora. Aí você começa a chorar, né? Eu vou matar esse homem. Eu detesto vocês. O que vocês estão fazendo? Começa aquela loucura. Porque tem que ter muita coragem para encarar uma reforma. Você morando lá dentro, tem que ter muita coragem. E aí, tem algumas coisas que a gente só vai se libertando conforme a gente vai caminhando com Jesus. Conforme a gente vai progredindo com Jesus. Tem vício que a gente vai deixar conforme a gente vai caminhando com Jesus. Tem mau hábito que a gente vai deixar só quando a gente for se aproximando mais dele. Tem situações na nossa casa que vão se resolver conforme a gente for caminhando com ele. E ele vai nos dando oportunidade de resolver isso. Então, às vezes, ele permite que alguma situação complicada aconteça para que você saia dessa sua zona de conforto. Para que você olhe e você fale assim, poxa, está difícil aqui, então eu tenho que orar mais, eu tenho que jejuar mais. Vamos reformar essa parede aqui, então. Vamos arrumar isso aqui, vamos levantar mais um cômodo. Porque eu queria te dizer que bênção sem lugar para se estabelecer na nossa vida, ela não acontece. Se eu não tivesse um lugar para colocar o Vitor quando ele nasceu, ia ser muito triste ver meu filho dormindo na cozinha. Muito triste. Eu não queria isso, queria que ele tivesse o quarto dele. Ia ser muito triste isso. A bênção, quando ela chega, ela precisa de um lugar para se estabelecer na sua vida. Às vezes você está pedindo bênção, mas você não procurou um lugar onde essa bênção vai se encaixar na minha vida. E tem gente que se perde quando recebe a bênção, porque não achou um lugar onde encaixar essa bênção, não sabe o que fazer com ela. Não sabe o que fazer com isso. Fica moscando, sabe? Ou agora tudo é a bênção, tudo é a bênção. Não achou um lugar aonde encaixar isso na sua vida. Não criou um cômodo para que isso fosse morar. Não reformou alguma coisa nessa casa para que isso aparecesse. Para que, de fato, esse milagre pudesse chegar e acontecer. Mas eu queria te dizer que, para quem tem coragem, nada é muito difícil, viu? Nada pode resistir a quem tem coragem. Nada, nada. Vou te falar uma coisa, viu?
Você, Jesus, mais coragem, o inimigo está chorando uma hora dessa. Olha para quem está do teu lado e fala, coragem. Se estiver dormindo, dá um tapão nas costas daquele nosso amigo Wilson, lembra? Tal! Coragem, meu irmão. Você precisa pegar essa sua questão que não está resolvida, esse seu problema, essa sua bênção que não chegou, esse seu vício que não foi embora, esse seu mau hábito que não te deixou. E você precisa encarar isso com coragem e resolver essa situação. Pega essa parede, reboca, pinta, pega esse cômodo, reforma, coloca móveis novos, faz alguma coisa. Faça o que for necessário. Mas crie a sua casa, a sua vida em Deus. Porque enquanto você estava no mundo, você se esforçava muito para viver no mundo. Toda semana tinha uma cervejinha lá. Toda semana, quem usava droga tinha uma droguinha. Toda semana tinha uma briga lá na sua casa, porque você se esforçava muito para brigar. Toda semana tinha um problema no serviço, porque você gostava muito de arrumar problema no seu serviço. Então, você se esforçava muito para criar uma vida fora de Deus. Acontece que quando a gente vem para Jesus, e eu já falei isso em algumas ministrações, não existe pozinho do Harry Potter, que cai e faz pirilim, pim, pim. Não existe. O mesmo esforço que você se empenhava em manter os seus vícios, você precisa colocar o seu esforço e o seu empenho para sair disso. O mesmo esforço que você tinha em brigar na sua casa com todo mundo, você tem que se esforçar para manter a sua paz. Agora, qual é a diferença? Você tem um apoio gigantesco agora. O Espírito Santo de Deus habita aí dentro de você. Então, se situa. Sabe? Vai para frente. Agora, você que entregou a sua vida para Jesus, e aqui eu quero falar assim para algumas pessoas até mais velhas de casa. Você está satisfeito com a sua casa? Você olha para ela e é exatamente essa casa que você esperou construir em Deus? É exatamente todos esses cômodos que você esperou construir? Toda essa pintura, toda essa reforma, esses móveis, é exatamente isso que você quer? Quem tem? Mulher tem essas coisas, né? A gente passa assim, no shopping, às vezes eu fico falando para o Marcelo, nossa, vou comprar aquele sofá ali, ai que bonito. Você não vai comprar, filha, não dá, não vai comprar. Mas deixa eu falar que eu vou, um dia eu vou, caramba, deixa eu falar. Aí eu passo, nossa, que mesa maravilhosa, a gente podia comprar ela. E o Marcelo já faz assim. Já me larga falando sozinho. Porque eu posso sonhar, caramba. Não posso? Oxe, eu posso sonhar. Um dia, quem sabe, Deus olha e fala assim, não, vou dar essa mesa aqui. Olha que beleza. Antes eu sonhei. Mas se você já está há mais tempo em Jesus, eu queria te perguntar se essa é a casa que você quer viver com Ele. É nessa casa que você quer morar? É nessa casa? Você está bem acomodado com essa vida que você tem? Ou será que tem alguma coisa que você precisa olhar e que você precisa mexer e que você precisa restaurar aí? Que você precisa deixar? Faça o que for necessário, meu irmão. Faça o que for necessário. Entre pela porta. Faça o que for preciso nesse caminho. E conquiste essa coroa. Acho que eu nunca mais vou esquecer dessa ministração. Já andei um tanto aqui e me perdi. Lá em Salmos 30, no verso 5, parte B, fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu não sei há quanto tempo que está durando essa noite para você. Eu não sei há quanto tempo que
Parece que o dia nunca mais vai amanhecer, sabe? Já estou passando por esse problema há tanto tempo. Parece que esse dia nunca mais vai chegar a amanhecer. Mas eu sei que Jesus, Ele me garante que se a minha casa estiver firmada nele, o dia vai amanhecer. Essa manhã vai chegar. Mas para isso eu tenho que ter certeza que o que eu estou construindo está nele. Que a minha casa está firmada nele. E eu não sei o que você está tendo que deixar para seguir Jesus. Marcelo fala que nas minhas ministrações eu falo bastante dele. Eu vou falar de quem? Ele mora comigo. Tenho que falar da vida dele mesmo. Vou falar de quem? Da sua, você não mora comigo. Então vou falar da vida dele. Quando ele se converteu, vamos nós de novo. Quando ele se converteu, ele, de verdade, gente, se tem uma pessoa que eu admiro a coragem, é meu marido. Porque ele foi arrancando realmente muitas coisas da vida dele que muita gente não teria coragem de arrancar. Quando ele se converteu, que ele parou ele era usuário de droga e tal, ele parou, resolveu parar de usar drogas. Ele saiu do serviço que ele estava, porque lá era um lugar onde ele conseguia ter isso de forma muito fácil. E ele decidiu sair. Ele falou assim, não, eu vou sair. E aí eu pensava assim, agora eu me lasquei, né? Porque ele vai ficar desempregado, vai sobrar tudo para mim. Ele foi para o jornal, ele ficou muito tempo. Sei quem lembra do jornal aqui, a gente tinha uma galera que trabalhava com no panfletos do Good Bom. E ele foi para esse jornal e ele trabalhou ali muito, muito, muito tempo, na rua mesmo, entregando, colocando de casa em casa, andando. Até que depois ele coordenou algumas equipes e ele sustentou a nossa casa por 9 anos, assim. Mas ele decidiu abandonar uma profissão que ele tinha uma chance de crescer, porque ele estava estudando para fazer aquilo. Ele tinha chance de crescer. Ele abandonou uma família, praticamente. Porque onde a família dele, quando se reunia, era muita bebida, muita droga. E eram pessoas que empurravam ele para esse lugar. E ele simplesmente falou, então, eu não quero mais. Eu não quero mais. E ele foi cortando tantas coisas da vida dele, de uma forma tão corajosa. Hoje eu fui bem, hein? De uma forma tão corajosa. É isso aí. Que eu fico impressionada, assim, às vezes eu paro para pensar, eu falo, nossa, foi de uma coragem muito grande. E eu não sei o que você está tendo que deixar, sabe, para seguir Jesus. Às vezes é uma amizade, às vezes é alguém da sua família. E a Bíblia fala que aquele que não deixa pai e mãe para seguir ele não é digno dele. Por quê? Porque eu não posso me prender a essas coisas, eu preciso me soltar. Eu não sei o que você está tendo que deixar, mas tenha coragem para fazer isso. Tenha coragem, Deus tem coisas novas. E eu queria te dizer que coisas boas irão acontecer na sua vida. Quando esse dia amanhecer, você vai olhar e vai falar, caramba, coisas boas vão começar a acontecer para mim. Quando você começar a olhar essa casa e falar, nossa, ela está ganhando forma, eu estou conseguindo, Deus está aqui, nós dois juntos, estamos conseguindo construir essa casa, você vai olhar e falar, coisas boas estão acontecendo. E elas irão te acompanhar. Elas irão te acompanhar. Você só precisa decidir fazer o que for necessário ser feito, meu irmão. Faça o que for preciso, mas chegue à casa que você quiser. Chegue à casa que você quer ter com Deus. Não tenha medo, Deus não se alegra de pessoas covardes. Quando aquela moça me falou assim, eu não tenho coragem para mudar de vida, eu falei assim, isso é muito pesado, porque a que ponto ela se sente presa nessa vida dela olhar e ela falar, eu não tenho coragem de sair daqui. Deus não se agrada de pessoas covardes, meu irmão. Jesus não foi covarde. Em nenhum tempo. Nem quando ele estava ali caminhando para morrer, nem antes disso.
e nem depois disso. Jesus não foi covarde em nenhum tempo. Sabe, quando eu entrego a minha vida para Jesus, eu preciso reconhecer que Ele é o dono dela. E eu preciso entender que junto com Ele, eu posso vencer. Então o medo, ele não tem mais espaço na minha vida. Se o medo te domina, você precisa deixar isso aos pés de Jesus. Medo não é lugar para filho de Deus. Filho de Deus tem coragem. Ele olha e ele vai para frente. Se existe medo no seu coração, você precisa colocar isso diante de Deus. Senhor, eu estou com medo. E provavelmente Jesus vai olhar e vai falar, vai com medo mesmo, filho. Mas vai. Deus não se alegra com os que olham para trás, com os que ficam pensando saudosamente naquilo que já viveram, sabe? Nossa, quando eu estava lá no Egito, eu apanhava só 40 vezes no dia. Eu trabalhava 15 horas, debaixo de um sol para não receber nada, mas eu tinha alho poró. Eu tinha cebolas, eu tinha carne. Que saudade daquele tempo. E uma terra prometida à frente, gente. Uma terra prometida à frente. E os infelizes reclamando que estava sem alho poró, cebola e carne. Às vezes, o nosso coração precisa ser restaurado. E eu queria que você avaliasse isso dentro de você hoje. O seu coração precisa ser restaurado em Deus. O seu coração precisa passar por reforma. Será que você está olhando as situações do passado e falando, ai, quando eu estava lá no mundo, eu fazia tal coisa, eu vivia assim, eu vivia assado. Mas não fala isso com um pesar, sabe? Fala isso com uma saudade. Se eu pudesse, eu abandonava tudo e eu voltava. Deus não se alegra de um coração assim. Tenha coragem de restaurar o seu coração, se for necessário hoje. Tenha coragem de colocar isso diante do Senhor. Senhor, eu sinto saudade das coisas desse mundo, mas eu quero que os meus olhos brilhem tanto ao te ver. Eu quero que a minha alma seja tão preenchida, o meu espírito seja tão preenchido em ti, que quando eu olhar para o meu passado, eu já nem o reconheça mais, porque eu vou estar tão cheio do Senhor, que isso não vai fazer mais sentido para mim. Às vezes você vai ter que restaurar o seu coração em Deus. Os que chegam à terra prometida são os que fazem o que for necessário para ultrapassar o deserto. Faça o que for necessário, meu irmão. Você sabe exatamente o que você tem enfrentado. Você sabe exatamente a dificuldade que você tem passado. Se está sendo difícil para você começar a construir essa casa, ou está sendo difícil para você que já está nessa caminhada, restaurar algumas coisas, sabe? Está sendo difícil para você construir novos cômodos, mudar algumas coisas. Você precisa se lembrar que a sua casa está na rocha. Ela não está em qualquer lugar. Por mais que esteja difícil, você precisa continuar. Eu queria que você ficasse de pé. Queria que você fechasse os teus olhos. Jesus está aqui. A rocha, aonde você está afirmando a tua casa, aonde você pode começar a firmar a sua casa, Ele está aqui. E existe assim um desejo imenso no coração dele, de que você realmente comece a olhar para essa casa, comece a olhar para a sua vida com mais amor. Existe um desejo imenso dentro dele, de que você comece a olhar para a sua vida e comece a estabelecer as coisas que você deseja viver nele. A forma como você quer construir essa casa. Queria que você realmente fizesse um desenho da sua vida. Aí nesse momento que você começasse a colocar isso diante do Senhor. Senhor, eu ainda não vivo dessa forma, mas eu gostaria de viver.
Senhor, talvez eu não tenha entregado a minha vida a Jesus ainda, e eu preciso fazer isso, para começar a construir essa casa em Ti. Nós vamos escutar uma canção, que essa canção ministre ao seu coração, mas que você não perca o foco, que você continue desenhando a sua casa diante de Deus. Senhor, eu quero viver assim no meu relacionamento. Eu quero viver dessa forma na minha vida financeira. Eu quero viver desse jeito na minha vida ministerial. Eu quero viver exatamente assim no meu trabalho. Comece a desenhar a forma como você quer viver. Espírito Santo de Deus, Tu és aquele que sonda e conhece os nossos corações, Senhor. Que nesse momento, aquelas pessoas que têm dificuldade até mesmo de visualizar, Senhor, uma vida diferente, que o Senhor passe agora limpando essa visão, que o Senhor passe agora transformando essa mente, para que ele possa entender que existe algo novo, existe uma nova história, e que essa nova história já começou a ser escrita, mas que ele precisa dar os passos necessários. Mostre esses passos agora, em nome de Jesus. Olhos
Você está disposto a fazer o que for necessário? Você está disposto a fazer o que for necessário? Não apenas para você ser abençoado, porque eu vejo que o principal dessa casa é Ele morar dentro dela. Você está disposto a construir uma casa para Ele habitar dentro dela? Para Ele ter prazer em viver dentro dela? Para Ele não querer mais sair de dentro dessa casa? Porque esse é o nosso alvo. O nosso alvo é Ele habitar aqui dentro e ter prazer em ficar aqui. O Senhor habitar em nós, viver em nós. Mas para isso, como foi dito aqui, você está disposto a fazer o que foi necessário? Esse é um passo que você tem que dar. O escritor de Hebreus, ele fala que na luta do pecado, você ainda não lutou até o sangue. Ele está falando que na luta do pecado, você não lutou o necessário ainda. Você não chegou nem a derramar sangue para parar de pecar. Ele está falando que se necessário for, até derramar sangue nosso, para poder parar de pecar. Fazer o necessário para que Ele entre aqui dentro e habite aqui dentro. Somente assim nós vamos conseguir construir essa casa linda, essa casa abençoada que Ele tem para nós. Se você estiver disposto a fazer isso, se prepara para viver um tempo de bênção, se prepara para romper limites, se prepara para viver o sobrenatural, se prepara para um novo tempo sobre a tua casa, sobre a tua família. Apenas os corajosos conseguem fazer isso. Somente os corajosos conseguem. Eu gostaria de nesse momento orar junto com você, mas eu queria que você colocasse a sua vida diante do Senhor. Qual o cômodo da tua casa que você está construindo que o Senhor não entra lá de jeito nenhum? Qual o cômodo da tua casa que você está fazendo que o Senhor olha para ele e fala: nesse cômodo eu não entro, esse cômodo precisa de uma reforma, esse cômodo da tua casa ele precisa de alguma maneira, de alguma forma aí, se necessário for, colocar ele para baixo, derrubar essas paredes se necessário for, mas você precisa chegar diante do Senhor agora e falar com Ele, porque somente assim nós vamos viver uma vida abençoada. Senhor Deus e Pai, em nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, nós colocamos a nossa vida diante da Tua presença. A Tua palavra é extraordinária. A Tua palavra ela nos diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Como o Teu Espírito acabou de ministrar a nós, você está disposto a fazer o que for necessário? Nós encontramos hoje pessoas corajosas nesse lugar, pessoas que estão dando um passo de fé, estão assumindo diante de Ti uma responsabilidade de fazer o que for necessário para construir essa casa sobre a rocha, para que o Senhor venha habitar dentro dessa casa. Não apenas para que as nossas finanças sejam abençoadas, não apenas para que o nosso casamento seja abençoado, mas para agradar ao Senhor, para que o Senhor faça uma morada e faça uma morada permanente em nós. Tu és o principal morador desta casa. Sem o Senhor não existe casa. Habita nessa casa, nos ensina a construir uma vida na Tua presença, nos ensina a construir em Ti. O que tem desagradado a Ti nessa casa, nos dá força para tirar. O que tem desagradado o Senhor, nós autorizamos o Senhor a tirar. Você é capaz de fazer essa oração? Falar para Deus: Deus, se tem alguma coisa aqui dentro que está te desagradando, eu te autorizo a tirar, doa o que doer. Você está disposto a fazer essa oração hoje? Fala: Senhor, entra aqui dentro. Se tiver alguma coisa aqui que te desagrada, pode doer o que for, eu te autorizo a tirar. Você está disposto a fazer essa oração para fazer essa casa abençoada? Senhor, nós estamos aqui abrindo nosso coração a Ti e queremos fazer essa morada diante do Senhor, essa habitação. Nós queremos chegar diante de Ti, Senhor, e abrir o coração a Ti e falar: faça essa morada em nós, Senhor, faça essa morada. Eu vou construir, Senhor, diante de Ti. Eu vou construir diante da Tua presença. Eu vou construir em Ti, Senhor, uma morada para a Tua honra, para a Tua glória, para o Teu louvor e a Tua adoração. Você pode dizer isso a Ele?
Coloca a mão no seu coração por um momento. Senhor, nós agradecemos a Ti pela Tua bondade, pela Tua graça e pelo Teu infinito amor. A Tua misericórdia dura para sempre, a Tua graça dura para sempre. E nós estamos aqui com o coração aberto para construir essa casa, para a honra e para a glória e louvor do Teu nome. Em nome de Jesus, nós oramos a Ti. E em nome de Jesus nós te agradecemos. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Deixa eu falar com você, para a gente encerrar, referente ao bem-vindo à casa, ao tempo que nós vamos ter com o Senhor no domingo que vem. Você precisa fazer a sua inscrição. Por quê? Porque nós queremos preparar o melhor para você. De repente a gente prepara algo para uma determinada quantidade de pessoas e aparece mais pessoas, a gente não consegue atender você da maneira correta. Então, por favor, você precisa estar fazendo a sua inscrição. Como você pode fazer essa inscrição? Ou na central de atendimento, através das redes sociais. Você pode entrar nas nossas redes sociais, você vai ter o link lá para você fazer a sua inscrição. Nós vamos ter um prazer muito grande em receber você aqui. Você que está nos visitando pela primeira vez, é um prazer muito grande receber você aqui. Eu espero que seja a primeira de muitas e muitas vezes. Você não sabe a alegria que está no nosso coração de receber você. Uma alegria tão grande que nós preparamos. Está vendo aquela luz acesa lá atrás? Ó, tem um povo bonito, ó, que povo bonito lá, tá vendo? Aquele povo bonito lá está te esperando lá com uma lembrancinha para dar para você e conhecer você um pouquinho melhor. Então, por favor, não vá embora sem passar primeiro. Nós temos ali uma recepção para você, uma sala VIP, porque você é especial para nós. Não vá embora sem isso, amém? Vamos agradecer ao Senhor. Passa ali no Book Coffee, seja abençoado e abençoa a obra do Senhor também. Senhor Deus e Pai, em nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, nós louvamos o Teu nome, bendizemos a Ti, agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Estende as Tuas mãos sobre nós e nos leva em paz ao nosso lar, e ao chegarmos lá possamos encontrar tudo na mais perfeita paz. Como ministro do Evangelho, eu declaro uma semana de vitória sobre a Tua igreja. Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós hoje, para todos sempre. E todos digam: você está proibido de sair daqui sem abraçar umas 10 pessoas. Já começa com quem está do teu lado. Você que está em casa, um abraço e um beijo no seu coração.